Olá, você, seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo à Web3 Academy. Eu sou o professor José Emiliano e acompanho você nessa jornada de aprendizado sobre a Web 3.0. O assunto de hoje, claro, tem ligação com o assunto anterior, que tem a ver com pseudonimato, e hoje nós vamos falar sobre técnicas que são normalmente utilizadas para, digamos assim, identificar os possuidores das carteiras Web3 cujas transações estão registradas e de forma verificável, tá bom? Se você é novo aqui no nosso canal, dá um like aí, marca o sininho para receber notificações e vamos conversar hoje sobre OSINT. Sabe o que é isso? Vamos falar hoje sobre o que é OSINT. Olha, esse assunto é um assunto para lá de interessante e até, claro, para alguns que gostam de seguir nessa carreira aí, uma carreira bastante, digamos assim, reconhecida, valorizada pelo universo Web3, tá bom? Mas é interessante que todos vocês entendam os fundamentos, a parte básica, para justamente caminhar nessa direção aí da parte de auditoria, da parte de rastreabilidade, da parte de, vamos dizer assim, análise de vulnerabilidade, segurança e tudo mais, tá bom? Então, vamos conversar sobre OSINT e vamos identificar que técnicas de rastreamento de propriedade a gente tem hoje em contas da Web3, tá bom? Vamos lá, vamos iniciar por essa imagem aí, dá uma olhada. Cara, hoje, não, se eu for pegar pura e simplesmente as transações que estão na blockchain devidamente registradas, dizendo lá, a carteira tal transferiu o valor para a carteira tal, que transferiu o valor para a carteira tal, eu não vou saber quem são as pessoas envolvidas nesse esquema. A questão é que hoje, nós estamos vivendo uma época aí de redes sociais, inteligência artificial, então nós temos um cenário tecnológico bastante diferente de alguns anos atrás, quando começou o blockchain, quando começaram as próprias redes de criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum e tudo mais. E hoje nós temos esse cenário aí. Então, antigamente, concordo, cada um podia baixar um nó de blockchain ou um nó de Ethereum na sua casa, rodar e minerar blocos e validar blocos e tal, receber dinheiro por isso. Tudo rodava de forma tranquila. Com a expansão desse mercado, isso foi atraindo investidores de um lado, do outro, gente que digamos assim, tem origem lícita, recursos de origem lícita, outras nem tanto. As autoridades começaram a fechar um cerco regulatório em cima de uma coisa chamada KYC, que é conheça o seu cliente. E só isso não resolve o problema. Então, hoje nós temos um conjunto que se chama fontes abertas ou open source. São fontes de dados que estão aí disponíveis, que estão abertas e que, claro, depois de um trabalho muito longo aí de inteligência, é possível entender de quem é o dinheiro, para quem foi o dinheiro e quanto foi o dinheiro e consigo inclusive monitorar transações, tipo de transações e tudo mais. E aqui eu sempre fui um cara defensor da privacidade, né? As pessoas estão cada dia mais expondo sua vida pessoal e, claro, quem quer saber de onde o criptoativo está vindo ou para onde ele está indo, pode encontrar respostas pura e simplesmente analisando as relações que existem entre pessoas e o tipo de transferência das carteiras que elas fazem. Uma simples postagem no Instagram que ela coloque lá, transfira o dinheiro para minha carteira cripto, a carteira é essa. Isso devidamente rastreado, eu consigo mapear quem é a rede de relacionamentos dessas pessoas e por meio dessa rede de relacionamentos eu acabo descobrindo quem é a origem, quem é o destino,
Tá? Então, OSINT, na verdade, é uma metodologia, tá? Que utiliza fontes abertas, né? Que é o que eles chamam de open source, que são basicamente redes sociais, e não só redes sociais. Sites de viagens, tudo tem intercâmbio de dados, né? Via JSON, né? Então, com microserviços fica fácil cruzar os dados e saber. O próprio Google já tem um monte de informações a seu respeito. Então, cruzando tudo isso, é bem fácil identificar, após um longo trabalho aí de mapeamento, chegar nos proprietários das carteiras. Tá bom? Então, quando a gente fala de anonimato, na aula passada falamos sobre anonimato, eu falei sobre pseudonimato. Pseudonimato. Você acha que está sendo anônimo, mas de fato não está. Tá bom? Então, o que é OSINT na prática? Processo de coleta, análise e disseminação de informações. E essas fontes são normalmente públicas. E normalmente eu utilizo ferramentas, hoje utilizando muito a inteligência artificial, ferramentas para conectar-se a essas fontes de dados, tentar extrair o máximo de informações possíveis, inclusive tentando fechar conexões entre esses elementos. E assim eu vou descobrindo qual foi a wallet que transferiu dinheiro e que valor foi de uma carteira para outra e assim por diante. É um jogo de gato e rato. De um lado, aqueles que tentam burlar vão dando o seu jeito de mascarar, transferir para novas carteiras e tal. Do outro lado, vem as autoridades tentando cercar isso daí. Tá bom? Quais são as fontes que são utilizadas normalmente para vincular o endereço do usuário, que é o grande objetivo, né? Vincular o endereço do usuário a um criptoativo específico. Então, eu uso aí mecanismo de busca, Google, Bing e Yandex. As redes sociais, registros públicos, mídia, metadados, código-fonte, endereço de IP, sites de viagens. Você compra lá no booking.com. Dependendo do site, ele vai receber criptoativo, dados de exchanges. Tudo isso, cara, entra nesse cruzamento louco aí, justamente tentando vincular quem é a pessoa que tem esse dinheiro e mandou o dinheiro para quem. Então eles ficam nesse jogo aí. É um jogo para lá de interessante, né? E a metodologia OSINT, ela tem aí essa árvore, esse mapa mental, né? Ele coleta basicamente essas informações todas aí, ó. O nome do usuário, o endereço de e-mail, o nome de domínio, caso ele tenha, o IP da máquina dele, imagens e vídeos que ele tem, o nome social que ele tem, a conta de mensagem instantânea, no caso WhatsApp, né, ou Telegram, que seja, ferramentas de relacionamento social, Instagram ou outros, Orkut, o que seja, dados públicos, nuvem registrada, localização por mapa, no caso do Google Maps, arquivos compartilhados, tradutores de idioma, então você sabe que aquela pessoa ali, ela usou tal dia o tradutor tal para falar com o russo. Então ele tem uma conexão com alguém que seja russo. E assim por diante, a coisa vai fechando. Então essa são um conjunto de dados, né, o dataset que compõe aí o framework OSINT. Tá? Então eu pego uma série de dados, jogo numa plataforma aí de inteligência artificial e vou tentando descobrir quem são realmente os donos dessas criptomoedas. Inclusive, eu chego aqui e consigo. Loucura, 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 né? Consigo aqui levantar. Ele teve uma tarde de relaxamento num local em Paris, ele viajou para outro local, e assim, eu vou fazendo a linha do tempo dos locais por onde essa pessoa passou, o tempo que ela esteve e com quem ela esteve também, os amigos em comum.
Bom, eu sou de uma geração mais antiga, então eu sou meio avesso a publicar as coisas assim à vontade aí nas redes sociais. Mas a garotada adora uma exposição, né? Então é muito comum que eles tenham aí fotos com a turma, tudo mais, tudo compartilhando. E claro, o cara não tem nada, de uma hora para outra aparece uma foto dele pilotando uma Ferrari. Aí cruza com os dados do Detran, pô, aquela Ferrari está no nome dele. Vai lá no cadastro do banco. Qual é a ocupação dele, já que foi feito um QIC nele, né? Ele é o quê? Ele é. Não, ele é um empresário. Um empresário do quê? Qual o faturamento da empresa dele? Aí vai lá, pega o CNPJ da empresa. CNPJ da empresa, faturamento médio mensal da empresa. Ah, médio mensal é 120 mil por ano. Pô, 120 mil por ano, dá 10 mil por mês. Pô, como é que esse cara está com uma Ferrari? E como é que ele tem esse monte de cripto na mão dele? De onde veio essa cripto? Aí começa a loucura. Mas é assim que a coisa funciona. O pessoal que trabalha com a parte aí de investigação, né, da criptoanálise, né? Tem ferramentas da Chain Analysis que faz isso, e tem umas que são open source, tem ferramentas de IA que fazem esse tipo de serviço aí. Tá? Esse assunto é um assunto interessante, eu particularmente gosto dele. Não é bem a minha praia, eu gosto mais da parte de desenvolvimento Web3, não é bem minha área, não é bem DeFi. Mas eu acho interessante essa parte de forensic e a parte de segurança e inteligência, eu acho bacana. Talvez por um pouco da minha profissão, né? Vamos lá. Na aula passada, nós falamos sobre anonimato, pseudonimato. Eu disse para todos que você pode criar uma carteira no MetaMask, instalar. Você pode ter uma, pode ter 10 carteiras, pode ter 100 carteiras, quantas carteiras você queira. Mas a partir do momento que você pega valor, passa para alguém que tem uma exchange, que está numa exchange, que tem uma carteira custodiada, você já se revela. Ou pelo menos já dá o caminho do dinheiro. Então, a melhor forma de fazer, de descobrir, é através da rede de relacionamento. Então, vamos dar um exemplo. Você trabalha no Brasil prestando serviço para uma empresa de fora. Os caras te pagam em criptoativo. Tá bom, em algum momento alguém lá fora vai ver que essa empresa que te pagou, te contratou, descentralizou um dinheiro para o Brasil, para uma carteira. E, cara, vão chegar em você, de uma forma ou de outra. Vão chegar em você. Então, essa questão do anonimato, depois da adoção aí desses protocolos de QIC, as coisas ficaram, digamos assim, um pouco menos ocultas, um pouco mais expostas, tá bom? Então, eu vou procurar mostrar para vocês aqui algumas ferramentas simples. Duas delas, uma primeira chama-se Arkham, que é uma ferramenta de IA que ela busca desanonimizar as entidades. Eu simplesmente coloco um endereço de uma wallet, de uma rede específica, e ele vai fazendo um levantamento ali de dados. Então vamos lá, vamos começar então pela Arkham Intelligence. Tá? Então, vamos aqui abrir a Arkham Intelligence. Pronto, está lá. Aqui é a página, que eu vou colocar esse link para vocês aqui no pé da página, tá? É um tutorialzinho de como utilizar a página da Arkham, tá? Então aqui eu consigo, por exemplo, procurar por uma entidade especificamente. Ah, eu quero fazer um rastreamento em cima de uma carteira específica, ou eu quero fazer um rastreamento em cima de uma determinada entidade, saber quais são as movimentações financeiras que ela faz. Eu consigo tirar aqui um relatório bastante interessante. Aqui no caso é da BlackRock, tá? Então eu consigo gerar, não sei se esse Arkham tem alguma coisa a ver com Batman, coisa do tipo, mas aqui está o nome dizendo lá a página da entidade com detalhamento das transações e tal. Deixa eu ver aqui se ela vai abrir aqui, vai abrir agora. Pronto, aqui. Alguma coisa aconteceu, não carregou.
aqui, cookie. Aqui está bugado. Mas, enfim, você consegue fazer o tracking. Então, aqui eu consigo acompanhar as transações e eles geram um relatório de tudo, né? As transações que foram feitas. Eu tenho um Transaction Explorer, né, aqui. Eu consigo monitorar qual é o hash da transação, qual é a rede, no caso aqui é Bitcoin, tá? Consigo fazer análise por entidades aqui, ó, Satoshi Nakamoto, Coinbase, BlackRock, Binance e assim por diante, tá? Bem interessante. Arkham Intel. Uma outra que é bacana é a Intelligence X, tá? Embora não apareça aqui no nosso slide, mas ela funciona direitinho, ela consegue entregar. Vamos ver aqui. É a Intelligence X. Então eu vou fazer o seguinte teste. Eu vou pegar aqui vamos ver aqui. Um minutinho, eu vou sumir aqui com esse Intelligence X e vou trazer para cá o Etherscan, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o Etherscan aqui, tá? Então eu tenho aqui o nosso Etherscan, ok? Nosso Etherscan, tá ele aqui, e eu vou tem aqui esse é uma wallet, né? Como todas as transações são abertas, né? Registradas aí na blockchain. Então todas as transações feitas por essa carteira, eu não sei quem é o dono da carteira, mas eu sei que esse cara tem um monte de transações aqui. Então, chegando no endereço da carteira dele, ó, eu pego esse endereço aqui, ó. Esse é o endereço da wallet dele, da Ethereum, né? Tá? Da rede Ethereum. Então eu venho aqui, copio esse endereço e venho aqui para o nosso Intelligence X e colo e mando ele procurar. Então ele vai sair catando aí tudo que ele encontrou que tem a ver com esse endereço. Então ele tem aqui, ó, ele entrega para você um conjunto de arquivos, tá vendo? Ó, uma série de arquivos, dá para você ver lá relacionados aí a essa conta. Ele entrega para você uma série de informações que você depois entrega para ferramentas específicas e ele vai fazendo ali o monitoramento. As informações elas não estão em claro aqui, mas elas são entregues assim para você. É um troço bastante interessante você achar que não tem alguém observando você, mas tem sim, tá? Então, tá lá o nosso Intelligence X, ok? Então, isso é tudo dentro de um escopo aí de privacidade. Tudo começa aqui, ó. O ponto de partida é a sua carteira Etherscan, tá bom? A sua carteira não, perdão. A sua ferramenta pública, que no caso aqui a Etherscan, existe o scanner do Bitcoin e assim por diante. Tá bom? É isso. Então, é sempre interessante a gente lembrar que o endereço público, aquele endereço da sua conta, né, que está vinculado à sua wallet, ele é apenas um apelido, mas eu não tenho, ele está anônimo, eu não sei quem é a pessoa que está relacionada com aquilo, tá bom? Então, eu não tenho como saber, a menos que seja uma conta custodiada, né, que tem ali uma exchange, que vai exigir a documentação de quem criou a conta, aí eu vou saber vincular o nome à pessoa, ou seja, aquele address, aquele endereço de criptomoeda, vou dizer que é de fulano, tá bom? Chaves privadas são a chave
que permite você assinar as suas transações, tá? E uma característica que é interessante aí é como a rede peer-to-peer era descentralizada, não existe um órgão ou um elemento central que valide tudo, esse pseudonimato funciona até o momento em que alguém dali transferir um determinado valor para alguém que esteja numa carteira, numa wallet custodiada, tá bom? Então vejamos aqui um comparativo. Com a sua carteira privada, eu não sei quem são. Eu tenho uma carteira aqui, por exemplo. Essa pessoa tem 1,5 Bitcoin, mas eu não sei quem são essas pessoas. Pode ser uma dessas aqui, a dona dessa carteira, tá? Então a carteira sendo individual, eu não tenho como saber. Então ela é uma carteira anônima, tá bom? Nesse caso, vamos imaginar aqui, voltando a esse desenho aqui que a gente já viu numa aula anterior. Aqui eu tenho uma rede de uma determinada criptomoeda, tá? Que é uma rede peer-to-peer. Cada nó desse possui uma cópia da blockchain, tá? E esse cidadão aqui, ó, ele tem uma wallet, uma MetaMask que ele instalou. E se ele tem criptoativos, alguém transferiu para ele. Então tem alguma transação registrada em cada nó. Então cada nó guarda uma cópia dessa transação, não é algo centralizado. Então quando eu uso um Etherscan, o Etherscan consulta o nó mais próximo para ver as transações realizadas, tá? Então o anonimato, até aí o anonimato é garantido. Esse cara aqui com a wallet dele, enquanto ele transferir para outro usuário com carteira não custodiada, tá beleza, o anonimato dele é garantido. É garantido ou não, né? Porque tudo depende. O dinheiro deixa rastros e de alguma forma alguém pode encontrar. Quem passou criptomoeda para ele, por exemplo? Se foi uma carteira, por exemplo, uma Binance, essa pessoa, por exemplo, transferiu criptomoeda pela Binance, transferiu para ela, eu tenho como, chegando nessa pessoa, saber quem é essa pessoa, para quem ela transferiu. Ninguém vai transferir dinheiro para alguém por transferir, vai transferir para alguém por um motivo. Então, existe como rastrear o caminho, tá? Então, hoje, dentro dessa bolha aqui do sistema financeiro nacional, todas as exchanges fazem a identificação dos seus usuários. Então, se um usuário desse compra, pega o dinheiro dele, faz um Pix para a exchange para comprar criptomoeda e manda criptomoeda para alguém que está fora, dependendo do volume, o sinal de alerta vai acender e aí vão chegar nessa pessoa facinho, facinho, para saber, vem cá, por que tu mandou 5 Bitcoin para fora do país? Quem é essa pessoa que recebeu? É aí através desse OSINT que tu acaba rastreando e chegando. Ou seja, o anonimato é, por isso que ele é pseudonimato. Ele é, só que não. Tá bom? É bom a gente entender isso daí, que o anonimato ele é relativo, tá? Ou seja, fica público na blockchain todo esse histórico de transferência. Ah, fulano transferiu para fulano não sei quem é fulano. Então vamos dizer, a carteira tal transferiu para carteiras tais, tais, tais. Tudo isso fica registrado. Essas ferramentas de análise, elas conseguem, a grosso modo, identificar de qual carteira saiu o dinheiro e para qual carteira foi e só. Se tu pegar um Etherscan, você terá lá a transação, o ID da transação, tá? Vamos voltar aqui. Vamos ver aqui então. Vamos lá. Então tá aqui, ó. Uma transação Ethereum, uma transferência, no caso aqui, em USDT, tá? Tá aqui o hash da transação, né? Então, a transação ela é realizada e ela é gravada na blockchain. Então, eu digo, o resto da transação, perdão, tá aqui, o resto da transação. E eu tenho dizendo de quem, tá?
Interando para, ou seja, para quem é a pessoa que está sendo beneficiada, não foi transferido nenhum valor em Ether. Aqui foram transferidos tokens RC20. Tá lá, ó, por 198,86 USDT. Possivelmente ele fez a transferência para a carteira né, o smart contract que gerencia o USDT. E aqui tem bastante coisa, movimentação da carteira e tal. É uma parte bem interessante para quem gosta dessa parte de financial. Tem bastante coisa aí para vocês verem. Mas o que eu quero dizer é que nas transações, quando elas são feitas, vamos ver aqui as últimas transações de uma carteira tal. Ó, essa pessoa que eu não sei quem é, ela tem 28 Ether, 28,14 Ether. Tá? E aqui as transações que ela realizou. O resto da transação, essa aqui é a última, está pendente. Aqui foi executada o resto da transação, 35 minutos atrás, segundos atrás, dessa carteira aqui, que é o sender, né? Para essa carteira aqui, e ele transferiu 0,3832 Ether. A pergunta é, quem é essa carteira? Aí eu venho aqui, clico nela. Tá, essa carteira é uma carteira que tem poucas movimentações. Carteira anterior, ó, transferiu, vamos ver todas as transações dela. Ó, uau! Ó, bastante coisa. Eu estou mostrando só 50, vou pedir 100 para ele mostrar aqui, vamos ver se tem mais. Olha aqui. Tem 1000, página 1 de 1000. Então, vamos ver se tem mais. Página 2 de 1000. Então tem transação aberta aí, tá? E tem, a transação foi para essa carteira, ele transferiu quanto? 0,099 Ether. Quem é essa carteira? Essa carteira já tem várias transações aí, ó. Tá vendo? Agora, quem é uma pessoa? Quem é outra? É uma empresa? É uma pessoa física? Tá? Então essa as ferramentas de IA, elas pegam essa listagem de transações, essa árvore de transações, e faz um mapeamento e vai levantando. E claro, eu vou cruzando isso com dados de exchanges, vou cruzando isso com dados de agências de viagem, que o cara pode ter pago com Bitcoin ou com cripto, Ethereum, por exemplo, e aí a máscara vai caindo, eu vou descobrindo aí quem é, tá bom? É muito interessante essa área, quem quiser, a gente vai ter um curso mais para adiante, um curso especificamente sobre isso, tá? Enfim. É importante a gente entender que essas determinações de que as exchanges implementem as políticas de AML, que é Anti-Money Laundering, né, lavagem de dinheiro, né? E QIC, conhecer o seu cliente, essas normas, é obrigatório agora no mundo inteiro, elas visam justamente identificar quem são os responsáveis aí por essas transações, tá bom? Relembrando, o anonimato ele é quebrado quando o usuário transfere para uma corretora que exige o KYC. Aí por trás dessa pessoa que recebeu o dinheiro, eu chego no remetente. Ninguém manda dinheiro para quem não conhece. Então há essa ligação aí, tá bom? E claro, às vezes pode ser o próprio usuário. Vamos dar um exemplo. Eu tenho cripto na minha carteira autocustodiada. Eu preciso de reais. Beleza, eu transfiro para minha carteira da Binance, melhor, mercado Bitcoin, e falo para o Bitcoin, mercado Bitcoin, transferir em reais via Pix para minha conta. A partir do momento que eu faço isso, se aparece a luzinha lá na receita, esse cara tem cripto, olha que legal, a carteira dele é essa. E pronto. Assim vai chegando na pessoa lá, tá bom? Não tem nada mais oculto. Hoje tudo é possível de ser descoberto. Pode levar tempo, mas chega lá. Então aqui no nosso caso, que é o que eu estava comentando agora há pouco, eu tenho lá uma exchange centralizada,
Quer dizer, aqui os usuários, as contas são desanonimizadas, ou seja, todo mundo aqui é identificável, tá? E através dessa camada de QIC, eu consigo saber quem é o dono daquela, quem é que fez aquela transaçãozinha que transferiu tantos Ethereum da carteira dele para outra pessoa. E aí eu vou criando, vou desmascarando. Então, a, 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 a identidade ela é revelada porque há o link aí, né, entre o QIC e a conta propriamente dita. No entanto, existem blockchains de privacidade. Essas blockchains de privacidade, elas têm privacidade ou anonimato total. As duas delas principais são o Monero e Zcash. A Monero, elas usam um esquema de criptografia avançada para ocultar o endereço do remetente e do destinatário e do valor transferido. Ou seja, trabalham com uma anonimidade total. Claro que está sendo combatido. Tá? A Monero ela continua nessa linha, está sendo banida. E a Zcash trabalha com opção de carteiras com privacidade total ou não. Então, em alguns lugares ainda está sendo aceita. Tá? Vamos lá. Por ocultar obrigatoriamente o emissor, o Monero virou alvo de reguladores. Então, em 2024 para 2026, o preço do token do Monero deu uma caída e muita gente, muitas exchanges deixaram de vender, de negociar esse token. Tá? O Binance, por exemplo, removeu completamente o Monero de sua plataforma global. Isso aí tem dois lados da moeda, né? A escassez gera valor, né? Então, de repente, quanto mais difícil é preciso comprar Monero numa rede, me conecto a uma rede da Monero, quero comprar esse token, quero comprar de quem vende, com certeza quem está vendendo por um preço mais alto. Tá? A Kraken eliminou o suporte ao XMR, tá? Pressões regulatórias, e também algumas outras criptomoedas, Dubai, por exemplo, algumas exchanges lá de Dubai estão alinhadas aí com esse movimento do MiCA, né? Que é regulatório aí de criptomoedas no mundo. Eles estão, digamos assim, abandonando aí as redes que são do Zcash. Então, o Zcash ele tem o Zcash não, do Monero. O Zcash tem uma coisa híbrida, né? Ele é um pouco, tem uma parte pública e tem uma parte privada, né? Então, só a parte pública está funcionando. A parte privada, as redes que estão operando em modo privado, elas estão, o que eles chamam de shielded address, estão sendo desativadas, tá? Então, é uma questão de ajuste, tá? Aqui alguns países como França, Itália, Espanha, Polônia optaram por deslistar o Zcash junto com o Monero. Então, dica, vai trabalhando na Ethereum, que é uma rede tranquila. Aqui é um resumo sobre as principais carteiras, carteira custodiada, não custodiada e carteira de wallet, só para a gente recordar isso daí, porque foi objeto, foi objeto aí de aula anterior. Perfeito? Tá claro aí, né? Vamos lá. Finalizando, exchanges gerenciam contas dos usuários. Essas contas são chamadas contas ou carteiras custodiadas. E claro, lembrando, não tem fundo garantidor de crédito, tá? Nas exchanges, tá bom? E essa autocustódia permite ao usuário gerenciar os seus ativos. Essas são as carteiras não custodiadas e a MetaMask é a principal delas. Pois é, e assim vamos chegando ao final de mais uma aula, tá? E eu aproveito aqui a sua atenção para a gente falar um pouquinho do livro Civilização Codificada. É esse livro aqui que eu escrevi, Civilização Codificada, aqui ele. Vou colocar aqui o link a capa, uma capa belíssima, uma capa plastificada, capa com abas. É um livro muito bem
estruturado, muito bem feito, tá? Papel de muito boa qualidade e o conteúdo, digamos assim, básico. Não é nada aprofundado. É um livro para quem é de tecnologia, que não entrou aí no canal aí da Web3, não se aprofundou no conceito de Web3. E interessante, tem os conceitos básicos de Web3, e vou falando aqui até a parte aí de organizações descentralizadas, né? E identificação, tem até um código aqui de uma aplicação de identificação pessoal. O livro ele é muito interessante para quem é programador e também para quem não é, porque ele desmistifica algumas questões, esclarece outras, sendo uma oportunidade bem interessante. Civilização Codificada, esse é o volume 1. Nós vamos lançar o volume 2, volume 3, em breve. Tá? Então, estamos lançando inicialmente o volume 1. Eu espero que você, entrando aqui no link que nós vamos colocar no nosso descrição aqui do nosso vídeo, você dê um pulinho lá e confira, tá bom? Então, obrigado pela sua participação, fico feliz em tê-lo conosco e vamos prosseguindo aí nessa jornada de aprendizado e conhecimento, vocês aí aprendendo o que é o Web3, tá? Que nós entendemos que a Web3 será o futuro será descentralizado, esse é o nosso jargão, o nosso slogan, né? A gente entende perfeitamente que o futuro será descentralizado. Então, obrigado pela sua atenção, obrigado pelo seu tempo. E se você gostou, não esquece, marca aí o sininho, dá um like, um joinha, compartilha com os amigos, porque tudo que está aqui no site é gratuito. Claro, o livro não é. O livro ajuda a gente a manter o canal funcionando, mas tudo que está aqui é gratuito, tá? As videoaulas, o conteúdo, então pode divulgar à vontade, porque isso é nosso, tá bom? Como a internet é nossa também, internet 3.0, tá bom? Vejo você na próxima aula. Obrigado, até lá.